Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a fundação de Roma. É o assunto que está sendo estudado nesse momento via as aulas do CMSP. No entanto, ele não tem abarcado aí todo o conteúdo, até porque está se iniciando aí sobre esse assunto. Nós aqui iremos falar aqui sobre como que surgiram os primeiros povos e como que Roma, de um pequeno povoado, se transformou numa grande cidade e um grande império. Como nós podemos perceber, os primeiros habitantes chegaram à Itália por volta de 2000 anos antes de Cristo. Eram povos de origens indo-europeias. Para nós nos localizarmos, a cidade de Roma, ela começa aqui, nessa parte geográfica aqui da Europa, aonde surgiram aí os primeiros povos aqui, próximo aí ao mar Mediterrâneo. A respeito da origem de Roma, há duas versões. A versão histórica, a qual nós mais interessa, foi por volta de 753 anos antes de Cristo, por povoações latinas espalhadas às margens do rio Tibre, fundiram-se em uma única comunidade. A versão lendária é aquela uma onde os gêmeos Rômulo e Remo foram abandonados às margens do rio Tibre. Uma loba protegeu e amamentou os meninos que posteriormente foram recolhidos pelos pastores. Mais tarde, Rômulo fundou Roma após ter matado o irmão. Tradicionalmente, a história da civilização romana é dividida em três grandes períodos. Aí nós temos aqui os três. A realeza, ano 509 a.C., né, desde a fundação da cidade, a República de 509 a.C. a 27 anos antes de Cristo e o Império, 27 anos antes de Cristo em diante. Aí, pessoal, nós vamos perceber também por que é tão importante estudar sobre a história romana e o seu legado que eles deixaram para o mundo. Aí temos múltiplos fatores. Alguns deles nós podemos ver aqui. O prestígio do imperador como sendo uma figura sagrada, símbolo de paz e da unidade. Nele concentrava todos os poderes: político, econômico, religioso, militar. Tudo isso era centrado no poder, na pessoa do imperador. A sabedoria do jurista, o direito, foi um legado muito importante. Até hoje, no mundo ocidental, muitos dos códigos, das leis, elas foram inspiradas no direito romano, o senso de justiça. Com esses fatores, permitiu com que os romanos estendessem seus domínios a todos os povos conquistados, criando ali um estatuto superior de cidadania. Eles eram determinados a manter a paz. O que tinham conseguido na guerra, os romanos espalharam pelos domínios do império a sua cultura, o direito, a história, a literatura, a arte militar, o urbanismo, a linguística e o cristianismo, tornando seu patrimônio comum a todo o mundo romano e o legado que mais marcou a nossa cultura ocidental. Como nós podemos ver aqui, cada um desses itens aqui sobre os romanos, nós iremos aprofundar um pouquinho mais adiante nas próximas aulas. Mas que fique bem gravado que respondendo aquela pergunta, por que é importante estudar sobre os romanos, está aqui muito bem claro. Cultura, direito, história e literatura, arte militar, urbanismo, né, as construções das grandes cidades feitas pelos romanos e a questão da linguística e do vocabulário. E aí, finalmente, aí o cristianismo que se espalhou por todo o mundo, que também aí é a cultura dos romanos. O direito foi assim de suma importância. Nós iremos perceber que as sociedades antigas, o direito fazia parte da religião. As antigas leis não passavam de determinações religiosas aplicadas às relações dos homens. Assim aconteceu também em Roma. As leis costumeiras baseadas nos costumes não foram criadas por um determinado legislador, mas fruto da crença religiosa dos antigos povoadores. As leis das 12 tábuas, primeiro código escrito no século V a.C., conservando conservando o caráter religioso do direito costumeiro dos povos, era uma das principais fontes dos direitos romanos.
Pessoal, quando nós formos estudar sobre a sociedade romana, como que ela era composta, nós iremos também estudar aqui sobre a lei das 12 tábuas. As leis das 12 tábuas, ela foi assim de extrema importância, que foi aí uma conquista dos plebeus, que eles acabaram exigindo que os romanos transformassem essas leis em leis escritas, para que eles pudessem se defender ou saber qual que era a punição que eles teriam caso incorressem em algum crime. Esse assunto nós iremos tratar nas próximas aulas. Porém, pessoal, eu peço que qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, podem mandar as perguntas para mim, que a gente estaremos aqui disposto a conversar com vocês sobre as dúvidas, tanto de aulas do CMCP, quanto de dessas aulas que forem gravadas aqui. E continue fazendo as tarefas, as atividades dos formulários, as atividades do CMCP, e a todos aí tenham aí um bom dia.